Então vamos dar prosseguimento às nossas pequenas ilustrações. Então criamos aqui duas colunas, lembrando que o tipo de dados texto é um tipo de dados alfanumérico, ou seja, aqui dentro eu posso digitar tanto números quanto letras ou símbolos, tudo bem? Então eu poderia vir aqui lá no modo de exibição de folha de dados e eu posso vir aqui, olha só, ele vai aceitar números também, ok? Ele vai aceitar aqui em um determinado campo que eu digite símbolos, olha lá, está vendo? Então por isso que ele é um tipo de dado texto. Texto é um tipo de dado alfanumérico, tá bom? Então eu vou apagar aqui dentro, vou voltar lá para o modo design e vou fazer o seguinte, tem também o tipo de dado texto curto, ou seja, o que seria texto curto? O tamanho do campo, 255 caracteres, ou seja, quer dizer que aqui dentro vai caber 255 caracteres aqui dentro, olha, aqui 255 caracteres vai caber aí dentro deste campo, tá bom? A gente pode reduzir o tamanho aqui deste campo, tudo bem? Vou vir aqui para o modo design. Nós também temos outro tipo de dados, que é o texto longo. Aqui é quando eu vou escrever algo, algum comentário, tá bom? Ou seja, mais informações, tá legal? Quando se trata apenas de nome de clientes, nome de produtos, a gente pode escolher apenas esse tipo de dados. Quando se trata de um texto com mais informações, aí eu posso escolher o texto longo, ok? Bom, nós temos outros tipos de dados que nós vamos explorar, mas eu vou deixar logo aqui em texto curto. Vamos partir para o próximo campo. A próxima coluna que nós vamos criar é a coluna quantidade. Olha só, a coluna quantidade, eu vou digitar números, não é? A quantidade que eu tenho ali cadastrada naquele produto. Aqui em quantidade eu vou colocar, suponhamos, a quantidade que foi vendida. E aí, como este campo aqui vai armazenar números, este número pode ser utilizado para alguma operação aritmética. Por exemplo, eu posso multiplicar esta quantidade com preço unitário para gerar o total que foi vendido. E aí eu posso fazer, sabe o quê? Eu posso vir aqui em tipo de dados e escolher esta opção, tipo de dados número. Então, tipo de dados número, a gente apenas escolhe quando o tipo de dados, ou seja, os dados que nós vamos colocar aqui dentro da quantidade, vai ser utilizado para alguma operação aritmética, uma multiplicação, uma soma. Neste caso, eu vou pegar a quantidade, o número da quantidade e multiplicar com o preço unitário. Aí eu vou saber o total de tudo, o faturamento. Então, é esta a finalidade do tipo de dados, tá bom? Se de repente um determinado dado ele não vai ser utilizado para nenhuma operação aritmética, aí eu não preciso colocar como número, tá bom? Então, por exemplo, aqui o CPF, se eu fosse digitar o CPF do cliente, aqui eu posso deixar com o tipo de dados texto, tá bom? Não precisa colocar como tipo de dados número, por quê? Porque eu não vou utilizar o campo CPF para nenhum cálculo aritmético, para nenhum cálculo de soma, multiplicação e assim por diante. Mas quantidade eu posso utilizar para cálculos aritméticos, este tipo de dado. E aí eu já deixo ele preparado para isto. Ou seja, aqui este tipo de dados, o Axis vai ficar ciente que este valor, este dado, ele vai ser utilizado para futuros cálculos. O tipo de dado CPF pode ser texto, tá bom? Texto curto. E aqui eu poderia colocar o tamanho daquele campo. Só que aqui, depois de quantidade, eu vou colocar preço unitário, tá bom? E em preço unitário, o tipo de dados, como será valores, e eu vou colocar moeda, ok? Então venho aqui e coloco moeda. Pronto! Então aqui nós definimos que o tipo de dados será valores em reais. Aqui serão números que serão calculados futuramente com preço unitário. E agora eu vou salvar alterações e vou lá exibir no modo de exibição de folha de dados. Olha só as colunas que eu criei. Então nós temos aqui as colunas produto, quantidade, preço unitário, tá bom? E olha só, pelo fato da gente ter colocado como moeda, já vai aparecer aqui com símbolo monetário. Está vendo? Então, por exemplo, se foi vendido 5 computadores, cada computador, vamos chutar aqui um valor qualquer. Suponhamos que foi apenas de uma determinada marca. Eu vou colocar aqui R$ 1.200.
Na hora que eu digito 1.200 e aperto Tab, ele automaticamente já colocou aqui o símbolo monetário e o separador de milhares. Olha só, pelo fato de estar como tipo de dados moeda, tá bom? E aí eu vou colocar aqui teclado, suponhamos que foi vendido 10. Suponhamos que um teclado seja, vamos supor que sejam todos da mesma marca. Vou colocar 65. Quando eu der um Tab, ele já coloca no símbolo monetário. Mouse, vamos supor que foram vendidos 15. Vou colocar aqui cada mouse 25. Vou dar um Tab. Pronto. Então nós temos aqui um exemplo, olha, do tipo de dados moeda, aqui é número, não é isso? Mais adiante eu vou multiplicar a quantidade com o preço unitário. Vou salvar alterações e vamos dar prosseguimento no próximo vídeo.